E aí, pessoal, povo bom do YouTube, beleza ou não? Tô aqui com o meu microfone novo, presente da minha filha Bruninha, essa linda, maravilhosa que está aí atrás das câmeras, me ajudando nessa produção do meu vídeo, do meu canal no YouTube. É isso aí, galera, vamos que vamos. Hoje eu vou falar de duas frases que eu ouço muito de muitos alunos e eu quero solucionar o problema que está por trás dessas duas frases, ok? Mas antes disso, roda a vinheta. E aí, galera, gostaram da vinheta? Eu sempre inovando, né? Eu sei que vocês gostam. Olha só, vamos direto ao ponto, as duas frases que eu escuto aí dos alunos. Uma delas é: professor, eu estudo e não consigo tirar nota boa na prova. Essa é uma frase que eu escuto muito. A outra que eu escuto um pouco menos, mas que eu escuto também bastante é: a prova do professor é mais difícil do que a aula dele, o nível está acima. Por que a primeira eu escuto mais? Porque eu estou em sala de aula e também sou professor de reforço. Por que a outra eu escuto menos? Porque o meu aluno de sala de aula não costuma falar isso de mim para mim, mas eu tenho certeza que fala de mim para outros, porque isso é uma fala comum. Isso não é privilégio daquele aluno ou daquele professor, tá certo? É claro que falhas, gente, defeitos nós temos, o aluno tem, o professor tem, a prova vai ter, mas existe algo que está por trás dessa questão aí, dessas frases, tá certo? E esse algo que está por trás está relacionado à autoavaliação. Mas não é aquela autoavaliação de quantos pontos eu mereço nessa, que também é ótima, tá? Diga-se de passagem, mas aquela autoavaliação do tipo, quantos pontos eu mereço nessa prova, nessa atividade, não é essa não. Quando eu falo autoavaliação é no sentido de refletir. É o teste que você faz antes de ir para a prova. É aquele pensamento crítico, aquela autocrítica. Olha só, o que eu estou sabendo, o que eu não estou sabendo. Peraí, deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu sei e o que eu não sei. Deixa eu tentar simular situações da prova. Deixa eu tentar fazer as minhas conexões nos meus exercícios, nas minhas atividades. Será que eu vou dar conta de fazer essa prova? O que eu preciso pensar para fazer essa prova? O que pode ser cobrado? São todas essas perguntas que a gente tem que perguntar antes da prova vir. Eu estou aqui com a camisa de uma seleção, aqui, a seleção da Austrália. Vocês acham que uma seleção vai para uma Copa do Mundo para ser testada na Copa do Mundo? Não, ela tenta fazer os seus testes, as suas autoavaliações, a sua autocrítica, a sua reflexão antes de ir para o campeonato. Porque se ela chega no campeonato e lá ela vai ser testada, ela pode dar uma sorte do trabalho ter sido bem feito, mas ela pode dar um azar do trabalho ter sido mal feito e ela não perceber. Então, essa autorreflexão, esse momento de você olhar para dentro e ver aquilo do conteúdo que você tomou para si, isso é importantíssimo para você chegar na prova e fazer uma prova com mais qualidade. E isso responde às perguntas, porque às vezes a prova do professor não é mais difícil do que a aula. A questão é que, como está tudo sendo cobrado ao mesmo tempo ali, você tem a sensação de que o nível aumentou. Mas é porque, na verdade, o seu estudo era feito de forma fragmentada. Você lia um conteúdo, fazia os exercícios. Lia outro conteúdo, fazia os exercícios. Naturalmente, você vai acertar. Quando junta tudo, e você não tomou ainda para si aquele conteúdo, não fez sua reflexão, não analisou o que você sabe, o que você não sabe, o que vai acontecer? Você vai ter um fracasso. Isso é uma coisa que você deve analisar antes de fazer insistentemente essas perguntas ou de colocar essas frases aí, que são: eu estudo e não dou conta da prova, ou a prova é mais difícil do que a aula, o nível é acima da aula. São coisas que você deve pensar, ok? Como que foi? Aí você pergunta para mim assim: professor Bruno, como que eu vou fazer a minha autoavaliação, o meu teste? Como é que eu vou me testar antes de esperar que a prova faça esse teste para mim? Aí eu te respondo o seguinte: resumo é uma possibilidade? É uma possibilidade, desde que seja um resumo onde você realmente
esteja colocando ali as suas palavras no texto, no seu resumo, com as suas palavras. Não vale grifar e ir colocando conectivos. Isso, portanto, isso, e você vai copiando do texto. Não resolve. O que resolve é você escrever com as suas palavras e depois analisar, avaliar se está certo. Porque quando você está fazendo isso, o que você está fazendo? Você está explicando para a folha onde você está resumindo aquilo que você aprendeu. E se você dá conta de explicar o que você aprendeu, é porque você realmente aprendeu, tomou aquele conhecimento para si. Se você fala, eu sei, mas não sei explicar, você tem que repensar aquilo que você está estudando. E não é explicar com desenvoltura, com facilidade, não. É saber dizer sobre aquilo. Independente se você tem boa fala, boa dicção ou não tem. Não é disso que nós estamos falando. Não é de saber falar bem. É de saber explicar aquilo que você está aprendendo. Esquema, rola, ajuda? Ajuda, desde que o esquema também não seja cópia. Desde que o esquema, você esteja ali explicando para o papel, através de um esquema, aquilo que você estudou. E levantar e falar, o que você está estudando, repetir, falar, argumentar, vale? Vale, desde que você não precise o tempo inteiro voltar no conteúdo para ficar reproduzindo aquilo que você aprendeu. Vale falar. Eu, por exemplo, quando estudo não faço resumo, não faço esquema. Eu falo aquilo que eu estudei. No momento em que eu estou convencido de que eu fiz uma explicação correta, é o momento que eu entendi, que eu aprendi. Se eu não entendi isso ainda, eu volto e vou estudar um pouco mais. Então, uma forma importantíssima, interessante de você fazer a sua autoavaliação é o explicar. Quando você dá conta de explicar aquilo que você aprendeu, você realmente tem a certeza que você aprendeu e está preparado para fazer a prova. Se você não dá conta de explicar, se você não sabe dizer sobre aquilo que você aprendeu, se você tem que esperar alguém te testar, aí tem alguma falha nesse processo, ok? Uma outra forma de você fazer essa autoavaliação é você fazer uma prova, você mesmo elaborar ou pedir para alguém elaborar uma prova pegando todo o conteúdo que você aprendeu e sem ser na ordem que você estudou. Se você acertar ali a maioria das questões, você está provavelmente, possivelmente preparado. Mas, é claro, aquilo que você não entendeu, que não ficou muito claro, você tem que voltar lá e estudar novamente. Ok, pessoal? E, pessoal, uma dica muito importante também para você saber se você aprendeu ou não, se você tem condições ou não de fazer aquela prova, ou se é hora de voltar e estudar um pouco mais, é você fazer os exercícios do final do capítulo. Isso é muito importante. Por quê? Isso é independente do conteúdo, tá? O que acontece? Fazer o exercício do final do capítulo é o fechamento, é o momento em que vão ser feitas as conexões entre um conteúdo e outro. Se você não conseguir fazê-los, é porque estão faltando essas conexões. Se você sabe fazer o exercício sabendo o assunto, é bom, mas você tem que dar conta de fazer o exercício sem saber de qual assunto aquele exercício está falando e você descobrir o assunto. Porque aí sim você está com o seu estudo pleno. Por isso os exercícios do meio do capítulo são excelentes como fixação, mas os exercícios do final do capítulo são excelentes como aprendizagem, como arremate, como desfecho. Ok? São essas todas dicas aí que eu tenho para você entender o porquê que você estuda e não vai bem na prova, ou o porquê que você tem a sensação de que a prova do seu professor está num nível acima da aula que ele dá. Tá bom? Galera, eu sou o Brunão, esse é o meu canal. Se puder se inscrever, por favor, clicar dar um like aí no meu vídeo, ativar o sininho para você receber os meus vídeos. Tamo junto, um beijo e até mais. Espera aí que eu tenho que fechar com a minha vinheta. Tchau!